Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa noite, meus amigos da Sensorial FM. Aqui Gislaine Vicente com vocês, mais uma quarta-feira. E dessa vez eu queria abordar uma situação um pouco mais complexa, mas é a favor justamente das religiões afro-brasileiras e principalmente do candomblé. Houve uma ação jurídica pela qual o advogado Edio Silva Júnior foi defensor da nossa religião junto à TV Record de São Paulo, ou a Rede Record, que a cabeça de rede fica em São Paulo. Nem todo mundo sabe, mas o Dr. Edio Silva já foi secretário do governo do estado de São Paulo. E ele é ogã de uma casa aqui em São Paulo que tem a matriz na Bahia. Logicamente, por ser simpatizante, um advogado de alta estirpe, ele comprou essa briga junto às empresas que não respeitam a religião, principalmente o candomblé. Ele mesmo sendo um ogã confirmado em Queto. Houve uma sustentação oral no termo jurídico, uma palestra, digamos assim, de defesa proferida por ele no dia 5 de abril último, no prédio do Tribunal Regional Federal em São Paulo, onde aconteceu o julgamento de recurso da TV Record, que buscava se abster de uma sentença proferida no ano de 2015. A sexta turma do Supremo Tribunal Regional Federal, aqui em São Paulo, julgou procedente a ação movida por órgãos e inconsistente a defesa da emissora. Isso confirmou a sentença expedida pela 25ª Vara Federal Civil de São Paulo. Nela, o conglomerado de mídia do Edir Macedo, do pastor, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, ficou obrigado a produzir 8 programas de televisão, com no mínimo 1 hora de duração, e exibidos em 2 oportunidades, totalizando 16 horas de direito de resposta às religiões afro-brasileiras. Isso é um ganho que, desde o Chute na Santa, em 1995, já se vão aí 23 anos, ou a completar 23 anos, com 22 anos completos, dessa ofensa que na ocasião não eram as religiões afro-brasileiras, mas sim a religião católica, uma vez que o Chute na Santa foi justamente na Nossa Senhora Aparecida. E que, estranhamente, depois, o pastor, que agora não me recordo o nome, mas que era da Igreja Universal, foi transferido porque houve uma pressão muito grande da sociedade pela falta de respeito com o santo em questão, com a santa em questão, Nossa Senhora Aparecida. Ele foi transferido para uma igreja, uma base, se não me engano, na África do Sul, logo depois do episódio, porque houve uma pressão muito forte da sociedade como um todo pela falta de ética, pela falta de educação que ele teve na ocasião. Ele foi transferido, pelo que me consta, e estranhamente, algum tempo depois, ele veio a falecer. Foi uma coisa até muito curiosa. Perdão. Desse episódio que se arrastou ao longo daquele ano. A Record pagou um preço muito grande porque era uma emissora que vinha em franco crescimento e teve uma certa interrupção em cima disso. Pois bem, vira e mexe, a TV Record, ou pelo menos membros
que são da Igreja Universal e trabalham com a TV Record e na TV Record, acabam trocando os pés pelas mãos e entram nessa fase de ofensa às religiões alheias. E mais uma vez ocorre isso de maneira muito ofensiva. O próprio Edir Macedo, tempos atrás, acho que até no final dos anos 90, início dos anos 2000, não me lembro, não me recordo, até porque eu vi esse livro, mas eu não li na totalidade. Eu li algumas partes. Um dos livros dele trata exclusivamente dos deuses afro-brasileiros. E ele trata, como muitos pentecostais, enfim, evangélicos e pessoas que gostam de ofender as leis ou as religiões alheias, praticou muitas heresias nesse livro, no qual ele atribui Exu, coisas malignas, enfim, sem ter conhecimento de causa, de como funciona, de como é o âmago das religiões. Ele até pode conhecer alguma coisa, porque o que me consta, ele é uma pessoa que veio de religião afro-brasileira antes de fundar a Universal do Reino de Deus, lá nos anos 70. Porém, ele não manteve o mesmo respeito após sair da religião e fundar a própria seita dele. A partir daí, já pulando para os anos mais próximos, sempre a emissora referida abriga esse tipo de coisa. Talvez não tão a totalidade dos apresentadores, dos profissionais, enfim, mas justamente aqueles que vêm da parte da Igreja Universal praticam muitas ofensas. Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto. Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês no Candomblé Total. Fábrica de velas e velas artesanais. É só Três Marias. É isso mesmo, velas palito, velas de 7 dias, vela de 3 dias e muito mais. E também fazemos velas decorativas sob encomenda. Não perca! E olha, preços especiais para compra em atacado. É isso mesmo. Para maiores informações, liga agora. 13 34 53 6500 13 34 53 6500 ou pelo WhatsApp 13 98122 2556. Estamos à disposição. Fábrica de velas e velas artesanais Três Marias. O melhor para você. Meus amigos, voltando com vocês aqui no Candomblé Total da Sensorial FM, Gislaine Vicente, todas as quartas-feiras. E eu dizia sobre as ofensas na referida emissora, que todos sabem, a TV Record foi condenada por ofensas às religiões afro-brasileiras em sua programação. O julgamento que foi feito no último dia 5 de abril é parte de um processo movido pela INTECAB, ou INTECAB, que é um órgão, uma ONG, e a CERT, que também é uma outra ONG, que aos 15 anos das suas existências, trouxeram por meio do Dr. Edio Silva Júnior e dos doutores Jader Freire e Antônio Basílio, uma ação contra a Rede Record em defesa das religiões de matriz afro. Vale a pena a leitura da sustentação oral do Dr. Edio. E eu vou ler aqui para vocês. Eu ouvi atentamente os argumentos dos apelantes, que aí é a TV Record, e cheguei a duas conclusões. Primeiro, que não leram a
página inicial. Não leram a Constituição Federal. Nós não estamos tratando de proselitismo religioso perpetrado no interior de templo religioso. Nós tratamos aqui de ofensa e discurso de ódio, perpetrados por meio de um serviço que, por acaso, a Constituição Federal denomina serviço público. Isso ele quer dizer a transmissão televisiva. Por meio do expediente da subconcessão, pretendeu-se aqui substituir a figura de uma concessionária de serviço público por uma instituição privada de uma confissão religiosa. Eu ouvi aqui, disse ele. Aliás, um exercício heróico ouvir as duas sustentações. Para um velho professor de direito penal como eu, disse o Dr. Edio, foi um exercício de heroísmo ouvir as duas sustentações, as duas apresentações que eu ouvi, disse ele. O primeiro aspecto é que estamos tratando do uso de um serviço público e também lamento que as apelantes, os acusados e seus patronos desconheçam esse detalhe. Por acaso, há uma disciplina constitucional de serviço público, comunicação social. O Dr. Edio atenta a esse fato porque o serviço público é de uso ou é de uma concessão pública, mas que pode ser utilizado por partes privadas, porém é um serviço que é direcionado à população de modo geral. Então você não pode ter esse tipo de exclusão, nem esse tipo de ofensa por uma questão religiosa, credo, cor, idade, você não pode ter isso. Continua ele no discurso. Sua Excelência, o Procurador da República, denominou com precisão técnica o abuso da liberdade de radiodifusão. Nós falamos aqui do abuso da radiodifusão, diz ele. A Ancine, a Agência Nacional do Cinema, constatou que em 2017, 21% da grade da TV aberta no Brasil é utilizada por segmentos neopentecostais. Aliás, nesse sentido, resoluções da Anatel e etc., com peso e a importância que eles têm no governo Temer e nos últimos governos. Diz ele, eu não citaria uma decisão de Brasília aqui, porque de fato a patrona dessas duas redes tem um trânsito considerável em Brasília, do plano político. Diz mais o Dr. Edio. A Ancine demonstra que 21% das programações das TVs abertas no Brasil são utilizadas para programas religiosos, como disse antes, neopentecostais. Neopentecostais. O próprio governo federal produziu um relatório que diz qual é o efeito social desse discurso do ódio. Pretende-se defender o conceito de crítica, mas o Brasil tem 10% de ateus, agnósticos e 2.000 denominações religiosas, mas só se critica a chamada macumba. Isso porque é religião de preto, como se diz. Muito embora os milhões de brasileiros hoje que professam as religiões afro-brasileiras, em sua maioria, não são negros. Perdão, mas é uma religião associada à presença de africano. Vejam que muçulmanos têm rituais de abates religiosos de animais e judeus também. Mas ninguém critica esses dois povos. Não se critica o agnóstico, não se critica o ateu, mas sim o afro-religioso. A crítica bíblica, inclusive, é uma coisa preconceituosa. Diz ele ainda, diz
que, antes de tudo, ele gostaria de agradecer os patronos das apelantes. Apelantes seriam as pessoas que estão se defendendo das acusações, mas que praticaram o ato, o crime, a acusação, a discriminação, que me proporcionaram um argumento valioso na tribuna. Disseram nas razões recursais, dos recursos, das ações, há 2 anos. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. Um absurdo. Já eu volto com este assunto. Gislaine Vicente, Candomblé Total, na Sensorial FM, todas as quartas-feiras. Vamos ter uma conversa aberta sobre investimentos? Por que não dá para ter o melhor de um banco e de uma corretora no mesmo lugar? Adianta falar com quem entende só de investimentos, mas não sabe nada de você? O Personalité criou Investimento 360. 360 é ter especialistas analisando por todos os ângulos para buscar os melhores investimentos, inclusive em outras instituições. Tudo para quem quer performance hoje e confiança sempre. Invista com Itaú Personalité. Gislaine Vicente, novamente com vocês, aqui na Sensorial FM, no Candomblé Total. Eu dizia uma frase que foi dita na tribuna pelos defensores da referida emissora. Qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. É a isso que se deve prestar os meios de comunicação social no Brasil? Pergunta o Dr. Edio. Não é, você sabe que não. Mas diz ele, mas é a isso que se tem prestado os meios de comunicação social no Brasil, ou pelo menos esse percentual de televisões abertas, que são utilizadas pelos chamados programas religiosos. Serão mortos, serão apedrejados e levarão sua culpa. Isso lembra um caso recente aí no Rio de Janeiro, que apedrejaram uma menina na Baixada Fluminense, acho que no final de 2015, se eu não me engano. Ou no final de 2016, eu não me recordo bem se foi no final de 2015 ou 2016. Mas isso tem acontecido. Segundo o governo federal, em um relatório produzido em novembro de 2017, a cada 15 horas um templo religioso no Brasil sofre algum tipo de ataque. E no final do ano passado foi bastante cruel com os afro-religiosos, porque atacaram muitos templos no Rio de Janeiro, pelo menos um em Fortaleza, alguns que a gente soube por aí, um ou outro no interior, enfim, fora os casos que a gente não sabe, no interior de São Paulo, fora os casos que a gente não fica sabendo porque não são noticiados por algum motivo, ou não são reclamados por medo, por ameaça, enfim. Mas, sistematicamente, algum tem sofrido ataque. As crianças que vão para a escola e vêm desse tipo de crença por causa da família, que frequentam, que já nascem no meio desse tipo de crença, são humilhadas, são constrangidas na escola, e não há uma preocupação com esse tipo de ação com essas crianças também. Não há nenhum trabalho que seja feito nesse sentido. Parece que as pessoas são invisíveis. São discursos discriminatórios, que se para um adulto já é difícil, para uma criança que ainda não tem defesa, não tem senso crítico, não tem cultura suficiente para se defender, imagine então para ela que se encontra nessa situação. São discriminadas em função de um discurso de ódio. Agora, isso se multiplica quando você tem isso na TV aberta. É uma verdadeira lavagem cerebral. É uma dimensão 10.000 vezes amplificada.
muito amplificada, grandiosa. A ofensa, o ódio religioso deixa uma pessoa muito vulnerável. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o ódio religioso responde atualmente por 75% dos conflitos armados no planeta. O resultado desse discurso culminou, por exemplo, num discurso da Alemanha de Hitler, o discurso nazista, que atribuiu todos os males da humanidade aos judeus. A construção do discurso é a mesma. E no Brasil se repete dizendo-se que as religiões afro-brasileiras são causadoras de coisas que ela nem sabe o que é. Que as pessoas não têm nem esse alcance. Como a fórmula do discurso religioso, principalmente esse do evangélico, enfim, ele diz que todo mundo que é afrodescendente tem um mal e ele está ali para responder. Como se o mal estivesse em cada esquina onde morasse uma pessoa que é candomblessista, que é umbandista, que é kardecista. É só você ligar os programas e observar, parar para ouvir os absurdos que são ditos dali. Hoje à noite o degelo do Ártico é obra do encosto. O aquecimento global é obra do encosto. Trincou a dentadura de alguém é obra do encosto. O desemprego também é encosto. O senhor não tem casa própria? Encosto. O senhor está com alguma enfermidade física ou mental? Encosto. Então, tudo para eles se resume nessa chuva, nessa horda de ofensas simplificada, porque encosto é uma maneira deles dizerem que é um espírito que está ali. Ora, meus amigos, isso eu estou lendo a defesa do Dr. Édio, ela é bem longa, mas já dá para ter uma noção dos absurdos que são ditos, inclusive nos tribunais. A defesa é tão inconsistente, tão absurda, que não é para rir, porque não é um caso de risadaria, digamos assim. É um caso muito sério para se pensar. Nós estamos muitas vezes na mão de pessoas fanáticas. E isso é um problema muito sério. Já já voltamos. Personal Design, confecções em poliéster. Dedicação, respeito e qualidade fazem a Personal Design produzir produtos para melhor lhe atender. Camisetas, batas, alacás, toalhas e muito mais. E tudo feito com exclusividade para você. Faça seu orçamento sem compromisso. Mande um e-mail para contato@personalcamisetas.com.br ou ligue 11 34 16 31 57 34 16 31 57 ou visite nosso site www.personalcamisetas.com.br e confira todas as novidades. Então, meus amigos, nós chegamos à conclusão que não é besteira não entrar com processo. Às vezes a gente pensa, o processo não vai dar em nada, isso e aquilo outro. Não, a gente pensa que não vai dar em nada, dá sim. O processo às vezes livra a gente de um mau passo, de uma situação que a gente de repente não consegue mensurar. E no caso religioso é um bullying que a gente sofre também. Então é interessante que a gente sempre tenha à mão o esclarecimento,
que a gente não tenha dúvida, que a gente não tenha nenhuma situação que a gente não se esqueça, nenhuma possibilidade de que a gente possa ser injusto com alguma coisa, porque muitas vezes a injustiça bate na nossa porta. E a parte religiosa é talvez a parte mais complicada que a gente possa talvez pensar, porque a gente acha que não tem saída, não tem como fazer. E o Dr. Edio, em toda essa possibilidade que ele jogou para a gente, ele demonstra claramente tudo o que a gente pode conseguir com um processo. Isso não só religioso, mas da vida civil. Às vezes um bullying pode acontecer numa escola e às vezes a gente pensa também que uma empresa grande como a Record não vai ser multada, não vai ser penalizada. Vai sim, ela é penalizada, ela é sim. É que às vezes nos falta fé para isso, como nos falta fé para às vezes alguma injustiça, para alguma pessoa que não nos é fiel nem na amizade, nem nos relacionamentos, em todas as instâncias que a gente tem na vida. Infelizmente, nem todo mundo tem a índole necessária, nem todo mundo. Então, meus amigos, esse programa de hoje foi uma reflexão para que, às vezes, a gente tenha uma noção de justiça. Ela pode demorar, mas ela chega. Infelizmente, a gente sofre com a demora. A infidelidade acontece em todos os campos, vamos dizer assim, e também na fé. Então, não tenhamos medo de entrar com um processo quando nos sintamos injustiçados. A fé existe e ela há de permanecer. Não por acaso. Nós temos todas as liberdades do mundo para que a gente seja feliz. Eu parabenizo o Dr. Edio, a equipe dele, porque não é só esse processo que foi vencido pela Record, contra a Record, que foi vencido, tem outros processos também que estão em análise, em julgamento, correndo na justiça, alguns talvez em segredo de justiça, mas eu parabenizo sinceramente a equipe do Dr. Edio. Oxalá novos profissionais trabalhem também essa questão religiosa. Eu vou me despedindo por aqui, agradecendo a paciência, a anuência de vocês e pedindo que entrem em contato comigo, Gislaine.vicente07, numeral, 07, @gmail.com. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou Amanco? Tá fácil. Amanco!